Nós estaremos dando continuidade à nossa série de exposições, A Supremacia de Cristo. Tanto eu quanto o reverendo Reinaldo temos pregado nesse texto e as mensagens estão disponíveis no nosso canal do YouTube. Então os irmãos, tanto aqui quanto os que nos assistem, quiserem acompanhar, podem então ir no canal Igreja Presbiteriana de Fragoso e acompanhar as outras mensagens da série. Também estamos aos poucos atualizando as mensagens no Spotify, então as pessoas também poderão acompanhar no aplicativo Spotify, aplicativo de podcast. Colossenses, capítulo 1, nós leremos, meus amados, dos versos de 24 a 29. Eu tentarei concluir essa sessão hoje, estamos já há alguns meses na exposição de Colossenses, e até agora não conseguimos sair do primeiro capítulo. Mas é porque tem muita coisa, não é porque a gente tem muito conteúdo, é que a Bíblia tem muito conteúdo. Então a gente fica assim amarrado no texto, nas aplicações, na perspectiva do apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, e ficamos assim maravilhados com tantas verdades importantes do Evangelho para as nossas vidas. Carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 1, versos de 24 a 29, dizem assim as Escrituras Sagradas: Agora me regozijo nos meus sofrimentos por vós, e preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne, a favor do seu corpo, que é a Igreja, da qual me tornei ministro, de acordo com uma dispensação da parte de Deus, que me foi confiada a vosso favor, para dar pleno cumprimento à palavra de Deus, o mistério que estivera oculto dos séculos e das gerações, agora todavia se manifestou aos seus santos, aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória deste mistério entre os gentios, isto é, Cristo em vós, a esperança da glória, o qual nós anunciamos, advertindo a todo homem e ensinando a todo homem em sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Para isso é que eu também me afadigo, esforçando-me o mais possível, segundo a eficácia que opera eficientemente em mim. Amém, meus irmãos. Vamos pedir a orientação do Senhor. Pai, orienta-nos segundo a Tua palavra. Que o Teu Espírito, ministro interno, aplique aos nossos corações a palavra inspirada e a pregação, a vox Dei, a voz do Senhor, através do ministro externo. Te pedimos misericórdia sobre a minha vida, mas também sobre cada irmão que ouve nesse instante a Tua palavra. Guarda-nos, Deus, da distração, guarda-nos de termos a nossa mente olhando para qualquer coisa, voltada para qualquer outra coisa que não seja a Tua palavra. Em nome de Jesus te pedimos isso. Amém e amém. Meus irmãos, nesta perícope, o texto dos versos de 24 a 29, o apóstolo Paulo, após apresentar a beleza do Evangelho a partir da cristologia, da doutrina de Cristo, Paulo então afirma a sua perspectiva como este Evangelho que alcançou a sua vida era importante para ele e pelo qual ele se dedicava, se esforçava e até mesmo sofria. Nós ficamos a nos perguntar como na história, inclusive também nos nossos dias, pessoas decidem de coração, voluntariamente, se dedicar a uma obra tão dura e tão difícil, que é a pregação do Evangelho, seja por meio do dom de pastorear, ou o dom de evangelista, ou o dom de mestre, ou seja, aqueles que são missionários no sentido do dom apostólico, do anúncio do Evangelho a pessoas que ainda não conhecem, ou nações que ainda não conhecem. O que é que move pessoas a se movimentarem em favor desta causa?
É a própria causa, é o Evangelho. O Evangelho é encantador. O Evangelho transforma a vida, primeiramente, daquele que deseja se dedicar à pregação do Evangelho. E aí nós ficamos movidos. Na verdade, a missão deste anúncio do Evangelho é de toda a igreja. Mas Deus escolhe também pessoas que vão se dedicar integralmente a este trabalho. E essas pessoas são movidas pelo Espírito Santo a se desgastarem, a investirem, a se esforçarem. E certamente quando nós pensamos em todas as pessoas que se dedicaram desta forma, ninguém abaixo do Senhor Jesus foi tão importante quanto o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo redirecionou totalmente a sua vida em favor da igreja. O apóstolo Paulo era um homem apaixonado pela igreja de Deus, pela noiva do Cordeiro, e queria com todo esforço, tendo sido chamado por Deus, não resistindo a essa vocação, o apóstolo Paulo se dedicou dia e noite, deixou um legado tremendo para a vida da igreja, para a história da humanidade, mas em especial para a vida da igreja cristã. Todas as suas cartas, os relatos no livro de Atos e, enfim, as histórias do apóstolo Paulo nos encantam e nos mostram como é bom viver para Cristo. Ele não pensou outra coisa. Na verdade, o próprio apóstolo Paulo disse que considerou tudo o que tinha refúgio, lixo, com o objetivo de dedicar-se totalmente a apresentar a noiva perfeita, sem mancha, sem mácula, para a glória de Deus. Meus irmãos, aqui nós vemos o quanto a igreja é importante para Deus, o quanto a igreja tem valor, o quanto cada um de vocês e cada um daqueles a quem Deus escolheu tem valor, porque diante de tamanha luta que é anunciar o Evangelho, plantar a semente do Evangelho, regar a semente do Evangelho, homens como Paulo, que tinham tudo o que um homem no primeiro século gostaria de ter, abandonaram completamente seus propósitos, seus planos, seus objetivos, alguns deles, como os profetas, deixando de constituir família até mesmo, ou como o próprio apóstolo Paulo, que algumas vezes expressou: assim como os outros apóstolos, eu também queria ter esposa, mas eu abri mão de tudo isso pela causa do Evangelho. Uma vida assim, obstinada, com uma ambição santa, assim, muito poderosa. Isso tudo por amor a Deus e à igreja de Deus. É isso que Paulo quer inculcar na mente dos irmãos de Colossos. O Evangelho, ele é plantado com muito esforço, há suor, há dedicação, há sangue derramado. Às vezes nós achamos que o cristianismo caiu de paraquedas aqui para nós. Mas, por exemplo, para você ter essa Bíblia aqui que você tem na sua linguagem, teve sangue derramado. Para que o Evangelho chegasse até nós, aqui no Brasil, através de Ashburn Green Simonton, aquele jovem com 30 anos, 29 para 30 anos, deixou uma terra próspera, os Estados Unidos da América, para vir para cá, viver menos de 3 anos e morrer com uma doença que era forte aqui no Brasil, que ele sabia que era forte, mas que no seu país não estava da mesma forma. Ele sabia que estava assinando a sua sentença de morte, mas mesmo assim decidiu vir. E tantas outras histórias de pessoas que se desgastam, investem suas vidas pela causa do Evangelho. Tudo isso, irmãos, porque Deus ama o seu povo, Deus ama a sua igreja, e Ele quer que essa igreja seja apresentada no último dia, sem mancha, sem ruga, sem mácula, limpa na presença do Senhor. Vamos observar então como isso aconteceu na vida do apóstolo Paulo. Mantenha sua Bíblia aberta, Colossenses capítulo 1, a partir do verso 24. Paulo diz assim, ele encerra dizendo que deste evangelho ele se tornou ministro, servo, e ele diz: agora me regozijo nos meus sofrimentos por vós. Veja que a coisa
uma linguagem totalmente estranha, né? Eu me alegro nos meus sofrimentos por vós. Paulo está dizendo assim: eu tenho prazer em sofrer em favor de vocês. O evangelho que vocês receberam foi um evangelho que chegou até a vocês por meio de muita dor, de muito sofrimento, mas eu não me lamento por isso. Pelo contrário, eu me regozijo. Isso traz para mim júbilo, isso traz para mim alegria. Meus irmãos, aqui não é nenhum tipo de sadismo do apóstolo Paulo. Paulo não tinha prazer no sofrimento pelo sofrimento. Havia uma causa mais nobre, havia uma causa mais valiosa, mais poderosa, na verdade de valor inestimável. Paulo estava sofrendo a fim de que o evangelho fosse formado na mente dos irmãos de Colossos. E diz: e preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne. Ou seja, Paulo está dizendo: o meu sofrimento não é meu sofrimento propriamente dito, é a completude do sofrimento de Cristo. Então Cristo também sofreu pela igreja, Cristo também pagou o preço pela igreja, e pagou, lógico, no sentido de remir, mas também no sentido de formar o evangelho na mente das pessoas. Paulo diz: é a continuidade, e na minha própria carne. A igreja é baseada no fundamento de Cristo e dos apóstolos. Este é o fundamento. Cristo sofreu em favor da igreja para que a igreja recebesse o evangelho. E Paulo diz: mas Cristo não fez a obra completa. Ele deixou aqui os seus apóstolos, e eu fui chamado para ser apóstolo entre os gentios. Paulo recebeu a porção mais dura da coisa, porque enquanto os outros apóstolos, logicamente também sofrendo, apresentaram o evangelho em especial aos judeus, Paulo recebeu a missão de ser apóstolo entre os gentios. Pegar gente que tinha assim um nível de depravação terrível, como era na igreja de Coríntios, como era na cidade de Éfeso, e como também era em Colossos. Paulo sabia que a missão dele era muito difícil, era de muito sofrimento, mas Paulo diz: eu preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne, a favor do seu corpo, que é a igreja. Ah, meus irmãos, como a igreja é preciosa para Deus, ao ponto dele entregar o seu próprio filho, ao ponto do seu próprio filho investir toda a sua vida. Hoje pela manhã o reverendo Reinaldo pregou lá no evangelho de Lucas, lá em Abreu, e eu estava também comentando isso na nossa sala de escola bíblica, quando o texto diz que Jesus estava decidido, resoluto, e ninguém ia mais, o seu semblante já demonstrava isso, ir para Jerusalém, para sofrer em favor da igreja. Meus irmãos, ele não foi levado por Roma, ele não foi levado pelos judeus, ele foi voluntariamente para pagar o preço pela igreja. E quem tentou impedi-lo, ele disse: arreda Satanás, pois não cogitas das coisas de Deus e sim dos homens. E quem tentou convencê-lo, até dizendo: eu tenho autoridade para te libertar, se nenhuma autoridade seria dada se do céu não fosse dada. É necessário que se cumpra. Jesus repetiu isto várias vezes: é necessário que o Filho do Homem sofra, é necessário que ele seja açoitado, é necessário que ele seja morto, que ele padeça, e depois que ele ressuscite ao terceiro dia. Tudo, irmãos, em favor da igreja. E agora ele diz aos seus apóstolos, e em especial a Paulo, né? Eu te mostrarei o quanto importa sofrer pelo meu nome, para que eu e você, irmãos, não apenas os irmãos de Colossos, para que eu e você pudéssemos receber a mensagem do evangelho. Que coisa maravilhosa! Isso mostra, irmãos, dois tesouros preciosos. O primeiro, a igreja.
A igreja é preciosa demais para Deus. Ele ama o seu povo. Ele tem prazer no seu povo. Quando Cristo estava sofrendo na cruz, Ele não estava derramando o seu sangue em favor de todos, mas em favor de muitos, em favor dos eleitos. Ele estava mirando eu e você, Ele estava mirando a igreja, Ele estava amando a igreja. E por causa da igreja, Ele verteu o seu sangue precioso, a fim de que em nós a esperança fosse revelada, Cristo em nós, a esperança da glória. Paulo recebendo essa missão, irmãos, de proclamar o Evangelho, de fomentar o Evangelho, na mente, Paulo diz: eu estou disposto a passar pelos mesmos sofrimentos. E os irmãos sabem, eu não vou contar todos os sofrimentos de Paulo, mas ele foi açoitado lá em Filipos, diante do carcereiro. Ele já teve que descer num cesto, ele foi picado por víbora, ele foi chamado de maldito, ele sofreu dores terríveis no seu próprio corpo. Paulo desfrutou de fato dos sofrimentos em favor de Cristo, mas não eram os sofrimentos de Paulo, eram os sofrimentos de Cristo, na carne de Paulo. E meus irmãos, o servo não é maior do que o Senhor. Paulo tinha plena certeza disso. E se nós recebemos a graça de vencermos com Cristo, também recebemos graça para padecermos em favor de Cristo. Há uma espécie de encantamento evangelical que tem formado crentes muito mimados nos nossos dias, de tal maneira que muitos crentes não estão dispostos a passar por nenhum sofrimento pela causa de Cristo. Nenhum, absolutamente. Não querem renunciar-se a si mesmos, não querem negar-se a si mesmo, não querem sofrer, não querem passar pela prova, como nós costumamos dizer, não querem caminhar no deserto, enfrentar as dores e as lutas da vida. Muitos abandonam o Evangelho quando sentem a pressão das tribulações, ou cedem às tentações de Satanás, ou mesmo quando dão vazão à própria carne, não se opondo à sua própria natureza e abandonam a causa de Cristo. Meus irmãos, nós acabamos de cantar o hino que diz assim: ó Senhor, vem nos inflamar, vem fazer nossas almas despertar com teu santo e puro amor. Ó vem nossas almas inflamar. Nós precisamos, irmãos, de um evangelho que inflame as nossas almas, de um evangelho que nos aqueça o coração, que elimine toda a frieza. Essa história de dizer que presbiteriano é frio, isso é mentira do diabo, tá? A gente só não é maluco de ficar gritando o tempo todo, mas a frieza, irmãos, no coração, ela destrói a piedade. A verdade é que aquele que conhece o Evangelho é aquecido pelo fogo do Espírito Santo constantemente. E se porventura esse fogo está assim, bem baixinho, que nesta noite o Espírito Santo reacenda a chama no seu coração, porque o Evangelho é vibrante. Veja Paulo se regozijando pelos sofrimentos, pela causa que, se nós fôssemos olhar assim cruamente, para formar Cristo em outros. Mas Paulo não entendia assim. Paulo entendia que era formar Cristo na igreja, e Paulo era parte da igreja. Então Paulo está dizendo: eu estou sofrendo em favor do meu próprio corpo, porque eu sou também parte do corpo de Cristo. E aí vale a pena o desgaste, vale a pena servir. Paulo diz: eu sou ministro deste evangelho. A palavra aqui é diáconos, servo. Paulo está dizendo: eu sirvo, ainda que seja no sofrimento, a esta causa vale a pena. Há muitas causas no mundo, e meus irmãos, não há nenhum problema em você se envolver em causas, tá?
Desde que elas sejam lícitas, é bom que haja envolvimento. Mas nenhuma causa é mais importante do que a causa do Evangelho. Nenhuma causa. Por isso que a igreja não é ONG. Por isso que a igreja não entende, por exemplo, que aqui entre nós há voluntários. Eu vejo muito isso no meio das igrejas. Fulano é voluntário no departamento infantil. Aqui, se for voluntário, sai. Aqui todo mundo é servo. Todo mundo, e os do nosso departamento infantil são mesmo. Servos mesmo. São 4 só, valentes. Nas salas lá, né? Que os irmãos sabem o nome das salas, né? São 2 salas, Cova dos Leões e Fornalha de Fogo Ardente. E os irmãos estão lá. Daniel, Azarias, estão tudo lá, servindo a Deus. Irmãos, nós não temos voluntários aqui. Voluntário tem em ONG. ONG tem voluntário. Aqui todo mundo é servo. O grupo de louvor chega cedo porque é servo. Os diáconos chegam cedo porque são servos. As irmãs que fazem o lanche preparam com muito carinho porque são servos. O pessoal do som, da mídia, todas as equipes, eu não vou citar todas. Todo mundo aqui trabalha como servo de Deus. A gente não tem voluntário. Porque se dependesse de nós mesmos, nós nem aqui estaríamos. O voluntário é aquele que tem controle sobre a sua vida e escolhe o que fazer. Nós não temos escolha, irmãos. Nós fomos chamados para servir. Faz parte da natureza da igreja. E Paulo diz, eu não apenas sirvo, mas eu sirvo como um escravo deste evangelho. Para mim, não há vontade própria. Paulo não escolhia, irmãos, para onde ia. Quando Paulo tinha interesse de ir para a região da Ásia Menor, Satanás o impediu, mas lá na frente a Bíblia vai dizer que foi o Espírito Santo, na verdade, que o impediu, ainda que usando Satanás como seu boneco, sua marionete, de Paulo ir para aquela região, e mandou Paulo para Macedônia, Acaia, Macedônia, região da Europa. Paulo, se fosse como voluntário, ia para outra região, mas Paulo diz, eu sou servo, e o servo serve aonde Deus ordena, e aqui nós só temos servos, tanto que a gente não escolhe serviço. Aqui a gente lava o chão, lava banheiro, e aqui a única patente que tem é essa, e todo mundo é da mesma patente, todo mundo é servo. Então lá fora tem várias patentes, aqui dentro é uma patente só, é o S de servo de Cristo. Todo mundo usa a mesma farda. Todos nós somos serviçais de Cristo e servimos com gosto, com amor, com prazer, nas mais diversas áreas, nas mais diversas obras e nas mais diversas circunstâncias. Nós já servimos aqui na lama, nós já servimos aqui no sol quente, nós já servimos de todas as formas, já servimos crianças, já servimos idosos, já servimos pessoas doentes, já servimos pessoas de fora, pessoas de dentro, porque todos nós aqui somos servos. Este é o caráter da igreja. Meu irmão, minha irmã, se você ainda não está envolvido em algum serviço, procure entender onde Deus quer te usar. Porque é intrínseco, é natural do caráter cristão o serviço, o ministério em favor da igreja de Deus, ainda que com sofrimento. Nenhum serviço se faz sem sofrimento. A gente precisa abrir mão de alguma coisa. Abrir mão de um tempo de lazer, abrir mão de um tempo com a família, às vezes, embora a gente deva conciliar tudo, logicamente, com muita sabedoria, mas às vezes, para servir a Deus, nós precisamos abrir mão de uma hora de descanso para socorrer um irmão, para atender uma necessidade, abrir mão até mesmo dos nossos recursos em favor de alguma causa, mas todos nós somos servos e o nosso grande propósito é servirmos ao Rei da Glória. Paulo diz, eu me tornei ministro de acordo com a dispensação da parte de Deus. Observe, Paulo diz assim, não foi por voluntariedade minha, irmãos. Eu fui chamado, eu recebi uma ordenança,
Eu recebi uma convocação. Para Paulo, irmãos, era muito mais confortável permanecer na vida que estava. Paulo era um poliglota, um homem com dupla nacionalidade, era judeu, mas era também romano. Paulo vivia uma vida muito tranquila, no zelo farisaico. Paulo estava muito bem estabilizado, ele podia ter tudo nas mãos, mas ele considera nada, lixo, para se tornar servo de Cristo, porque ele recebeu um chamado. Por isso ele escreve nas suas cartas: Paulo, chamado para ser apóstolo, segundo a vontade de Deus. Eu e você somos chamados do Senhor, pelo Senhor. E quando a gente é convocado, irmãos, a gente simplesmente presta continência e se dispõe a servir, mãos à obra, porque temos um chefe, um Senhor que nos ordena. Paulo diz assim: que me foi confiada a vosso favor, para dar pleno cumprimento à palavra de Deus. Aqui é a missão específica de Paulo, cumprindo a palavra de Deus, porque Deus havia dito que ele seria pregador dos gentios, ministro entre os gentios, cumprindo a palavra e que foi profetizada. Paulo, então, em favor da igreja, anuncia a palavra e o objetivo maior do seu ministério. Paulo diz assim, verso 26, vamos ler todos juntos, o verso 26 e 27, que é muito lindo. O mistério que estivera oculto Amém. Cláudio Claro fez uma música com esse texto aqui. Mi maior. O mistério que esteve oculto desde todos os séculos, por todas as gerações, mas agora foi manifesto a todos os seus santos, que somos nós, a quem Deus quis fazer conhecer as riquezas da glória deste mistério. É Cristo em vós, esperança da glória. Linda canção, né? Agora veja a beleza do texto, irmãos. O mistério que estiver oculto dos séculos e das gerações, como os irmãos sabem, a revelação é progressiva e vai sendo cada vez mais revelada. Chegou a hora da revelação. O mistério que estiver oculto dos séculos e das gerações, agora, no tempo de Paulo, todavia se manifestou aos seus santos. Deus separou um povo para lhe abrir os olhos. Esse povo teve os olhos espirituais abertos. A todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. O texto anterior diz: veio para o seu, mas os seus não o receberam. Mas a todos quanto o receberam. Então observe, por que não receberam, irmãos? Porque eram da carne e do sangue, não eram do Espírito. Por isso que Jesus disse: olha, é necessário nascer de novo. Se não for do alto, não pode haver regeneração. Quando Pedro disse para Jesus: tu és o Cristo, Filho de Deus vivo, Jesus disse: não foi carne ou sangue que tu revelaram, Pedro, mas foi o Pai que está nos céus. Portanto, o homem natural é incapaz de conhecer
e saber o mistério do Evangelho, o mistério que estivera oculto dentre todos os séculos, por todas as gerações, aqueles a quem Deus não quis se revelar, porque Ele é soberano para isso. O mistério vai continuar sendo mistério, vai continuar oculto, mas aqueles a quem Deus quis fazer conhecer a riqueza da glória deste mistério, que é Cristo em nós, a esperança da glória, este sim tem os seus olhos abertos para enxergar a beleza e a majestade de Jesus. Meus irmãos, quando nós pensamos nisso, nós precisamos dar muita glória a Deus, nós precisamos exaltar muito o nome de Deus, nós precisamos dar muitas graças a Deus, porque se Ele não abrisse os nossos olhos, nós jamais enxergaríamos. Estaríamos presos ainda às amarras que outrora nos prendiam e que nos levariam ao inferno pela negação da beleza e da realidade de Cristo. Sem a ação de Deus em nosso favor, se não fosse de forma monergística, do alto para baixo, da parte de Deus em nosso favor, nós permaneceríamos cegos, incapazes de enxergar. E agora que nós enxergamos, nós não enxergamos porque nós temos bons olhos, mas porque os tampões que nos cegavam foram tirados pela mão do próprio Deus em nosso favor. Bendito seja o nome do Senhor, que abriu os nossos olhos e que nos fez perceber a riqueza da graça, da glória de Cristo. Irmãos, Paulo diz: o qual nós anunciamos, advertindo a todo homem e ensinando em toda a sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito. Observe, todo. Paulo quer anunciar tudo, todo o conselho de Deus. Qual o objetivo, irmãos? Para formar o homem perfeito em Cristo. Qual é a ideia de perfeito, irmãos? Não é alguém que não comete pecados, mas a ideia de perfeito é de alguém pleno, sem nenhum déficit espiritual, sem nenhuma fraqueza no seu ser, diante da beleza do Evangelho que eu e você recebemos. O objetivo de Deus, por meio do Evangelho, não apenas é nos salvar da ira vindoura, mas é formar o caráter de Cristo em nós. E meu irmão, minha irmã, se hoje nós olhamos para esse texto e somos informados de que todo o trabalho, toda a fadiga, toda a luta de Paulo era formar pequenos cristos, esse trabalho continua até hoje, dia após dia, domingo após domingo, a cada reunião da igreja, a cada versículo enviado para você ou no grupo da igreja. O objetivo é formar o caráter cristão, porque nós somos salvos, mas ainda não totalmente, no sentido de que a salvação já começou, mas o processo completo será encerrado na glorificação. Desde a regeneração até a glorificação, há um caminho longo na santificação. Nesse sentido, a cada dia, o nosso alvo, o nosso propósito é não apenas saber que nós fomos salvos da ira vindoura, mas que salvos da ira vindoura, Deus está formando em nós um novo caráter. Aquele que está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas passaram, tudo se fez novo. E tudo isto provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo Jesus. A saber, Deus estava em Cristo reconciliando consigo mesmo o mundo, a cada um de nós. Eu pergunto para você nesta noite, o caráter de Cristo
está sendo formado em você. Você tem se tornado uma pessoa mais parecida com Jesus. Você tem sido humilde como Ele. Você tem sido amoroso como Ele. Você tem sido puro como Ele. Ele tem sido o alvo da tua vida, o teu modelo, o teu objetivo. Não apenas Ele é o nosso Salvador, mas Ele é também o nosso santificador. É o nosso alvo, o nosso modelo. Nós olhamos para Jesus. Nós não temos modelos humanos. A igreja não está fundamentada num homem. A pedra angular é Cristo. Ele é a pedra da igreja. É Ele quem sustenta a igreja. Nós estamos sendo formados, edificados em Cristo Jesus. Nesta noite eu gostaria de convidar você a fazer um autoexame, a observar na sua vida áreas que precisam ainda serem lapidadas pelo Espírito Santo de Deus. Todos nós estamos em obra. A placa de estamos em obra, estamos em manutenção, ela serve para todos nós estamos sendo lapidados. Mas nós precisamos ser muito intencionais nesse processo de santificação, e não apenas pensarmos em santificação como uma obra assim superficial, que todo mundo, não. Eu e você precisamos nos ajoelhar diante de Deus, e a cada instante, talvez cada noite, observarmos, analisarmos a nossa própria vida, percebermos áreas que nós precisamos melhorar. Talvez você precise ser mais paciente, ser mais zeloso com as palavras. Talvez você ainda tenha vícios antigos, talvez de chamar palavrões, ou até mesmo você tem mania de gritar facilmente. Talvez você é orgulhoso em discussões, você não quer perder, às vezes sabe que o argumento é fraco, está errado, mas você defende assim, com unhas e dentes, apenas para não perder a pose. Meus irmãos, há tantas áreas. Talvez você precise ser corrigido no seu olhar, na forma como você fala, na forma como você trata seu marido, sua esposa, seu filho, seus pais. Todos nós estamos sujeitos a pecarmos em muitas coisas, mas todos nós fomos alcançados pelo Evangelho, que não apenas nos salva, mas também nos santifica. Estamos aqui em processo de formação. O Espírito Santo, irmãos, tem toda a disposição de formar em nós o caráter de Cristo. Cabe a cada um de nós nos dobrarmos diante do desejo do Espírito, que é a nossa santificação, e analisando a nossa própria vida, esquecendo a vida do outro, porque nós temos assim uma facilidade enorme de perceber o cisco no olho do nosso irmão, quando não vemos a trave em nossos próprios olhos. Esqueça a vida do outro, a não ser no sentido de orar, se chegar ao seu coração, e de lutar, quem sabe, pela vida do seu irmão, mas não de criticar, porque enquanto nós criticamos uma besteira, é isso, né? No nordestino, né? Falando, uma besteira na vida do outro, a gente não enxerga a atrocidade que às vezes está na nossa própria vida. Então cuide de você mesmo, trate do seu próprio coração. Às vezes a gente tem uma dificuldade assim, as pessoas quando vão fazer suas devocionais, reflexões, quando terminam, aí diz assim, a igreja precisa disso, a igreja precisa daquilo. Tente mudar um pouco. Deus, se você não é pastor nem presbítero, Deus não deu esse ministério a você, a estar cuidando da igreja como se você fosse pastor ou presbítero. Isso é um papel da igreja. Agora você tem que fazer assim, eu preciso. Aí quando você foca em você, a igreja toda é edificada, toda. Mas se a gente ficar focando na vida dos outros, não cuidar da nossa própria vida, a gente acaba se atrapalhando. Olhe para o seu próprio coração e diga assim, Senhor, muito obrigado pela obra do Evangelho. Muito obrigado porque eu já tenho certeza que eu sou teu. Agora eu quero ser mais teu ainda. De tal maneira que eu seja parecido com o Senhor. Manso, humilde, santo. Alguém que mede as palavras. Alguém que olha de forma santa. Alguém que não pensa com ira contra o seu irmão. Seja qual for a área, peça ao Senhor, Senhor, trabalha. Eu quero ser apresentado como homem perfeito em Cristo. Eu quero estar diante da tua presença.
Paulo diz, verso 29 para encerrar: para isso é que eu também me afadigo. Paulo pregava o evangelho, irmãos, para a grande multidão e de casa em casa. Sentava com as pessoas para aplicar. Os irmãos, os presbíteros da igreja sabem bem, pastor Reinaldo, a gente sempre compartilha as lutas do dia a dia, e esse tem sido o nosso trabalho, às vezes de sentarmos com as pessoas, de investirmos tempo. Nós entendemos que o púlpito tem um poder maravilhoso, é o próprio Espírito quem faz isso. Como reformados, cremos que é a Vox Dei, que tem um poder enorme, mas às vezes, algumas situações precisam ser trabalhadas com os irmãos sentando, seja 1 hora, 1h30, e os presbíteros, os pastores estão ali à disposição da igreja, para tentar ajudar na aplicação da palavra no coração. Esse é o trabalho dos ministros da palavra e do sacramento. Gastar tempo com as pessoas, tomando café, conversando, orientando, orando, chorando, perguntando como está. Às vezes você falta o culto, a gente manda mensagem: o que aconteceu? Como é que você está? Está precisando de alguma coisa? Isso é, irmãos, o trabalho fatigante, né, dos ministros da igreja, dos servos da igreja, os presbíteros da igreja, em favor do povo de Deus. É cansativo. Eu louvo a Deus pela vida dos irmãos, inclusive o reverendo Reinaldo trabalha também secularmente, junto com os presbíteros que também trabalham, e às vezes, não que eu não trabalhe, né, mas eu integralmente no serviço da igreja, mas às vezes, irmãos, esses irmãos trabalham de manhã, de tarde e à noite estão aqui em reuniões que se prolongam, cuidando da igreja, tratando, zelando da igreja do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor pela vida desses irmãos que estão preocupados com as vidas, em favor das vidas. Às vezes, irmãos, pelas manhãs, às tardes, às noites, até às madrugadas, em favor dos irmãos. Mas não é porque nós gostamos, é porque nós recebemos um chamado, uma vocação de lutar pela igreja de Deus, de batalhar pela igreja de Deus. Paulo diz: eu me afadigo. É cansativo, irmãos, é muito cansativo. Às vezes o corpo responde. Já disse aos irmãos, o presbítero Severino tem 30 anos só no registro dele de nascimento. Ele está assim cansadinho, com a cara de 70, mas ele só tem 30 anos. Vocês já devem ter visto essa piadinha assim, né? Até com outros trabalhos, outras profissões, aquele senhor bem velhinho diz assim: trabalho do pastor, qualquer outro, não é cansativo, diz fulano que tem 25 anos e é lá um velhinho, né? Mas é muito cansativo. Cansativo às vezes, e aqui digo por mim, estou usando a palavra, às vezes até mesmo da gente sonhar com vocês. Você já imaginou? Sonhar com vocês. E às vezes acordar para orar por vocês. Ou às vezes acordar para anotar alguma coisa, para não esquecer no outro dia. Vai que é uma revelação, né? Mas tudo em favor da igreja. Manhã, tarde e noite. E meus irmãos, não me ofereçam outra vida. Não me ofereçam outra coisa. Eu tenho certeza que os meus presbíteros, pastor Reinaldo, também compartilha da mesma ideia. O evangelho é apaixonante. E meus irmãos, se a gente não tem amor, paixão pelo que faz, não tem sentido. Mas a gente se afadiga pelo amor, mas também em obediência. Paulo diz assim: esforçando-se o mais possível, às vezes cansado, às vezes doente, às vezes sem vontade, segundo a eficácia que opera eficientemente em mim. E aqui está o segredo do apóstolo Paulo. Há um poder sobre Paulo. Paulo não fazia dele mesmo, mas Paulo fazia porque tinha um poder que o movia para o serviço. E aqui, meus irmãos, isso serve para todos nós que ministramos na igreja de Deus.
sejam os ministros da palavra e dos sacramentos, sejam os ministros como regentes da igreja, sejam os diáconos ou qualquer irmão que serve na igreja de Deus. Nós servimos porque o Espírito Santo nos capacitou para isso, e o serviço transborda do nosso coração. E que o grande propósito, irmãos, seja a glória de Cristo e o bem da sua igreja, para a honra e glória do Senhor. A igreja que ele comprou com o seu próprio sangue. Quando Paulo se despedia dos discípulos em Éfeso, dos presbíteros em Éfeso, Paulo diz: atentai bem para todo o rebanho de Deus. Paulo diz: eu não deixei de vos apresentar todo o conselho de Deus. Eu servi a vocês dia e noite, em público e de casa em casa. Eu trabalhei, eu servi. Agora vocês vão assumir o trabalho aqui para frente. Paulo diz: atendei bem todo o rebanho de Deus, porque ele comprou com o seu próprio sangue. No final, irmãos, todos nós, ministros do Senhor, iremos apresentar a igreja de Deus. Iremos prestar contas. Como eu já falei várias vezes, nós não somos pastores, nós estamos pastores. O pastor efetivo desta igreja é Jesus. Nós somos todos pastores auxiliares, servos uns dos outros, para que a glória seja dada a Cristo e para que a igreja seja apresentada perfeita no dia de Cristo Jesus. Que Deus nos abençoe, nos preserve, que Deus levante, irmãos, em nome de Jesus, mais servos. Os voluntários podem ficar lá fora, mas na igreja de Deus, que o Senhor levante servos fiéis, dispostos, convocados, que dedicam suas vidas pela causa do Evangelho, em nome de Jesus. Vamos nos colocar de pé.